Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Uzias foi um rei de muita influência no seu período de reinado. Ele começou o seu reinado como seu pai, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, estabelecendo altares para Deus. Mas o orgulho encheu o coração do rei Uzias, e ele quis entrar no Santo dos Santos, algo que era destinado somente para os sacerdotes, para oferecer incenso. E os sacerdotes então o exortaram Uzias, mas Uzias não aceitou a exortação dos sacerdotes, e ele foi ferido de lepra na sua testa, e foi retirado do palácio e viveu numa casa separada até os últimos dias da sua vida, até que morreu de lepra. Mas até que ele morresse, um dos seus parentes, Isaías, que era parente do rei Uzias, morou junto com Uzias e foi escriba e escreveu no diário tudo o que Uzias declarava. Foi necessário Uzias morrer, um rei na terra, com um trono na terra, para que Isaías pudesse ver quem é aquele que está no céu, aquele que está no trono, aquele que governa. E então Isaías descobriu verdadeiramente quem é aquele que está no trono, quem é aquele que governa, quem é aquele santo todo-poderoso. O trono está ocupado, o trono não está vazio. Uzias morreu, mas o trono continua ocupado, porque aquele que está sentado no trono, passarão as eras, passarão as estações, os homens vão passar, seca-se a erva e cai a sua flor, mas ele permanece para sempre. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Eles cobriam o seu rosto por conta do poder, do caráter de Deus, da santidade de Deus. Eles cobriam os seus pés porque eles não podiam se mover a partir de si mesmo, mas só a partir do Senhor. Como Maria, que estava aos pés do Senhor, enquanto Marta estava ocupada de um lado para o outro, Maria ficou aos pés, e o Senhor Jesus disse: deixa, porque ela escolheu a melhor parte. E com outras 2 asas eles se moviam. O vento do Espírito está aqui neste lugar. Ele vem do trono de Deus, e ele está soprando aqui para que você se mova a partir do Espírito de Deus. A tua afetividade não importa mais. A condição que você entrou aqui não importa mais. A tua condição física não importa mais. A partir do momento que você colocou os seus pés aqui dentro, toda enfermidade, toda doença, todo sintoma no teu corpo, ele tem que desaparecer no nome de Jesus, porque ele é um Deus poderoso, ele é o Deus dos exércitos. Nós ordenamos agora em nome de Jesus todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença que tem atacado esses dias o povo de Deus, o povo brasileiro, e nós ordenamos agora em nome de Jesus, que em nome de Jesus qualquer infecção, qualquer bactéria, qualquer vírus, qualquer tipo de infecção na tua garganta, nas vias aéreas, seja deste vírus maldito ou qualquer outro vírus, nós ordenamos em nome de Jesus: vai embora do povo de Deus agora. É uma ordem, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus ordenamos, no nome daquele que está sentado no trono, todo espírito de enfermidade nós te condenamos. Espírito de enfermidade, eu te condeno agora, eu te amaldiçoo agora, seca-se na raiz, sai em nome de Jesus. Independente de seja qualquer o diagnóstico, receba a cura no teu corpo agora. Pessoas entraram aqui nos outros dias passando mal, com dores no corpo, com febre, e elas sentiram um fogo, e quando sentiram esse fogo,
Em nome de Jesus, todo mal passou. Em nome de Jesus, receba esse fogo agora na tua vida. Receba esse fogo agora no teu corpo. Em nome de Jesus. Eu ministro esse fogo agora sobre o teu corpo em nome de Jesus. Arabaçu. Nós impartimos do nosso espírito com o espírito de vocês agora. Receba o fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Receba o fogo do Espírito. Começa a orar em línguas. Começa a clamar. Todo sintoma de enfermidade, todo sintoma de doença, caia por terra agora. Alabalabaçu, ora em línguas. Comece a orar agora. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Enquanto você ora em línguas, o teu espírito é renovado. Enquanto você ora em línguas, o teu espírito é restaurado. Enquanto você ora em línguas, você é renovado no corpo, na alma e no espírito. Receba o fogo. Receba o fogo. Chora calabalabaço. Pega esse fogo. 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 Agora pega esse fogo na tua vida. Pega esse fogo do Espírito. Oh, receba esse fogo na tua vida. Receba esse fogo na tua vida. Receba esse fogo na tua vida. Pega esse fogo agora. Pega esse fogo agora. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pega. Pega esse fogo. Oh. Fogo, fogo, fogo. Ora em línguas, ora em línguas. Oh. Chacarabalabaço. Chabalabalabaço. Só um nome há, o nome de Jesus. Vamos lá. Só um nome há. Clama esse nome, adora esse nome. Nome que traz cura, salvação. Nada, nada. O nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou. Nunca mais. É, meu. Chacapapa. Nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Ele te tocou hoje. Ele abre a tua visão espiritual. Meu pastor trouxe você aqui para um novo tempo na tua vida. Toda autoridade tem. Pega teu nome. Em teu nome. Diga. O inferno treme. Chacarabalabas. Mais. Derrama mais a tua glória, Senhor. Mais. Flua ondas do teu espírito. Flua ondas do teu espírito. Flua ondas do teu espírito. Flua ondas do teu espírito sobre eles. Em teu nome. Os cegos veem. E em seu nome Fogo. os mortos Nunca mais será o mesmo. a poder, Há poder em teu nome, Jesus. Diz. pra curar, libertar. Há poder em teu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em teu nome,
Receba o renovo de Deus. os coxos. Receba o renovo de Deus. Em teu nome, diga igreja. Oh, e em seu nome. Oh, mais embriaga ele, Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito. Mais Espírito. Embriaga ele completamente. Mais. Novo nível. Um novo nível. Um novo nível na sua vida. Os mortos. Mais. Oh, você é livre para a unção da alegria. Você é livre para um novo nível. Mais sobre a tua filha. Mais sobre a tua filha. Mais sobre a tua filha. Toca, Espírito Santo, com o teu poder. Recai a tua graça. Toca com o teu Espírito Santo. Marca ela com o teu poder. Nunca mais será a mesma. Toca ela, Espírito, agora. Toca ela, Espírito, agora. Em teu nome, Jesus. Nunca mais será a mesma. Todo o peso que você carregou, desde a tua infância até hoje, eu tiro, eu removo. O Senhor Jesus diz: esse fardo não é teu, ele é meu. O meu fardo é leve e suave. Você é livre. Mais. Oh, em teu nome. O inferno oh. Em seu nome. Os coxos. Erga suas mãos. Diga assim: no nome de Jesus, eu não retrocederei. Eu tenho autoridade outorgada por Jesus. Em nome de Jesus, eu colocarei as minhas mãos sobre os enfermos. Eles serão curados. Os que estão presos serão libertos. Eu tenho a autoridade no nome de Jesus. Em mim habita o Espírito Santo. E eu estou cheio do Espírito Santo. Comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Shakarabalabasu. Shakará. Vai, ora em línguas, ora em línguas. Deus está ativando a igreja. Deus está avivando a igreja. Deus está dando autoridade para a igreja. Jurisdição no mundo espiritual. Mais, levanta um altar, mais. Fogo. Incredulidade sai, medo sai, depressão sai, tristeza sai. O fogo de Deus queima. O fogo de Deus queima. Eu estou removendo, assim diz o Senhor, toda a cinza de sobre o altar. E estou colocando lenha nova, fogo novo. Nunca mais você será o mesmo. Chacatapapapá. Chocorobalabalabalabalabasudicadalaba. Checalabalabalabasu. Existe um fogo no interior do meu amado. Existe um fogo que emana dos seus olhos. Existe um fogo no interior do meu amado. João viu
João viu que existe um fogo em seu coração. Eu quero, sentir. Oh, meu Mesmo que pela primeira vez, faz-me sentir, Senhor, porque eu sei que existe um fogo e eu quero ser batizado. Fogo de Deus. A Bíblia diz, fogo de Deus. sereis batizados nas águas do Espírito Santo e no fogo. Quero ser batizado. Quero ser batizado. Oh! Nesse fogo. Quero ser batizado. Quero ser batizado nesse fogo. Existe um fogo. Existe um fogo no interior do meu amado. Que emana dos teus olhos. Existe um fogo no interior do meu amado. João viu que existe um fogo em seu coração. Quero ser batizado, quero ser batizado. Mais forte. Quero ser batizado. Quero ser batizado. Oh, eu quero ser batizado, quero ser batizado, quero ser batizado. Visões espirituais. Receba. Nesse fogo existe mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais fogo do Senhor, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais fogo. Adore, adore ao Senhor. Mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo do Senhor. Existe alegria no interior do meu amado. Existe alegria no coração de Jesus. Ele foi ungido com óleo de alegria, e eu também quero ser ungido aqui agora. Eu quero ser. Diz. Eu quero ser ungido. Eu quero. Eu quero ser. Alegria. Ungido com óleo. Eu quero. Ungido com óleo de alegria.
mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais glória, mais fogo do Senhor, mais fogo, mais glória, mais fogo, mais fogo. Eu quero ser. Diz. Ungido com óleo de alegria. Diz, tira o pé no chão. Ungido. Tira o pé do chão. Eu quero. Aleluia! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Xarabalabas. Olhe para alguém do seu lado e diga: Deus está te chamando. Esse é o tempo do Senhor para ti. Quantos creem, diga amém. Nós estamos chegando ao final desses 7 dias de consagração. Foram 7 dias intensos de testemunhos, de milagres, de curas, de restauração, de vidas, transformação. Nós só temos a agradecer a Deus. Mas sabemos que não será o último. Pelo menos aqui nós faremos todos os meses um período de primícias, amém? A nossa ideia é pegar um final de semana, entrarmos na sexta-feira, depois do horário de trabalho, na viração do dia, e ficarmos até o domingo aqui. Quantos se dispõem a fazer as primícias uma vez por mês? Quantos foram tocados por Deus nesses dias? Muitas coisas do que Deus fez aqui, você ainda vai testemunhar, eu creio, e ainda vai produzir efeitos na sua vida, amém? Glória a Deus, eu creio. Quantos aqui creem que tem testemunhos para contar ainda do que Deus fará? Deus falou comigo que o tema desse ano, Ele vai colocar aqui, né? É sacerdócio real e nação santa. Falamos um pouco disso nesses dias das primícias. Nós vamos continuar falando, não se preocupe, você que não pôde participar de todos os dias ou não esteve aqui durante o dia. Faremos discipulados, teremos os Timóteos, amém? Quantos Timóteos nós temos aqui? Que é o nosso discipulado mensal, e nós vamos discorrendo sobre esse assunto. Mas Deus nos chamou para ser um sacerdócio real e uma nação santa. Todos aqui são sacerdotes, todos precisam ir até a presença de Deus, e todos precisam construir um altar e fazer a manutenção deste altar, amém? Você pode pegar os vídeos da primícia, assistir novamente, estudar. Você pode pegar as anotações e continuar se dedicando ao Senhor. Hoje é o dia 7 do nosso altar, de 365 altares que nós precisamos levantar esse ano. Quantos altares nós precisamos levantar esse ano? Que são todos os dias do ano. Veja só, se você conta o seu altar a nível semanal ou mensal, não é o melhor que eu recomendaria para você. Por quê? Suponhamos que você ali meio displicente, com muitos compromissos, ficou um dia, 2 dias sem fazer o teu altar, que é o teu devocional com Deus. Aí começa o mês de fevereiro, você olha, não, começando tudo de novo.
Agora, se você conta os dias do ano corrido um após o outro, hoje é o 7º dia do ano de 2022. Quando acabar o mês de janeiro, você não vai começar 1 de fevereiro, vai continuar contando os dias corridos. Por quê? Porque quando você olhar no teu caderno ou na tua agenda, você vai ver se todos os dias você está levantando um altar. A Bíblia diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Então, quando você faz o altar, por exemplo, hoje é dia 7, então você coloca 7/365. Então é o 7º dia do ano, dos 365 dias do ano que haverá. Então, quando chegar dia 31 de dezembro de 2022, sabe o que vai acontecer? Na tua agenda vai estar assim: 365/365. Porque todos os dias do ano você levantou o teu altar particular, amém? Então, faça isso como eu tenho feito, os Timóteos, os pastores, os discípulos, os pastores do CAF. Faça o seu devocional contando os dias corridos. Então, pegue um caderno, meu conselho é esse, ou uma agenda, e você coloca ali a data, e você coloca: hoje é dia 7 de janeiro, 7/365. Esse mês de janeiro, ele vai até 31? Eu acredito que sim. Então, quando chegar dia 1 de fevereiro, você vai colocar o quê? 32/365. Dia 2 de fevereiro, 33/ e assim sucessivamente. Quem entendeu? É muito simples. É muito simples. Então, dessa forma, você vai estar tendo um método de disciplina para você se disciplinar e você se auto-submeter e olhar e falar: hoje o meu altar está vazio, não escrevi nada. Deixa eu meditar, deixa eu orar, Deus quer falar comigo. Vai ter dias que você vai levantar, o Espírito Santo vai falar, você vai escrever. Vai ter dias que você vai pegar a Bíblia e vai começar a falar. Vai ter dia que você não vai ouvir nada de Deus, mas ainda assim você vai permanecer, porque você é um discípulo. E discípulo é aquele que permanece na disciplina. Amém? A palavra discípulo vem da origem da palavra disciplina. Então, quem é discípulo de Jesus segue as disciplinas que Jesus viveu. Amém? Quantos estão dispostos a isso? Então, todo dia você terá uma palavra. Todo dia você será alimentado por uma palavra. Assim como eu faço a minha higiene e me cuido para sair de casa, eu não posso sair de casa sem uma palavra. Amém? Quantos estão entendendo? Quem aqui passou esses dias no altar aqui durante a noite, outros durante o dia, outros durante a tarde? Levante a mão. Desses que levantaram a mão, quantos viram a gente fazendo isso aqui? Amém? Você aprendeu? Então coloque em prática. Não é difícil receber a unção e acessar a unção. Difícil é você preservar ela e fazer a manutenção dela. Se você compra um carro e não faz uma revisão, uma hora você fica à beira do caminho. Deus não quer que você fique à beira do caminho. Não temos mais um sacerdote tribal. O que é isso? Não é só uma equipe da igreja que faz o serviço sacerdotal, mas temos agora um sacerdote universal. Todos são sacerdotes. A palavra de Deus diz que lá no livro de Apocalipse, que Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. Diga comigo: reino de sacerdotes. Reino significa um modelo de governo. E Deus está dizendo: o modelo de governo de Deus na terra é sacerdotal. Há um reino. Quem é o rei desse reino? Quem é o rei desse reino? Jesus. E nós somos o quê? Príncipes, sacerdotes. Então é um reino de sacerdotes. Todos que são sacerdotes participam desse reino, aonde o rei é Jesus. E o que um sacerdote faz? 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós, como pedras vivas, edificados, casa espiritual, para serem... Eu não ouvi. Ficaria mais bonito se todo mundo falasse junto em voz alta. Eu não ouvi. Está vendo? Você, quando se esforça, consegue. Então eu vou começar de novo. Também vós, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem... Diga para o teu irmão. Diga para o teu irmão. Uma das coisas mais poderosas do mundo. Sabe o que é? A vontade. Diga: se você não tem vontade, você não faz com força e nem com coração.
Quando você for falar, fala com vontade. Quando você for servir a Deus, faça com vontade. Então nós vamos fazer mais uma vez, para ver o nível da tua vontade. Porque vocês não me convenceram na primeira vez. Se não convenceram a mim, quanto mais o Senhor. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual para serem. Agora eu vi vontade. A vontade, ela tem um poder muito forte. Amém? A fim, quer dizer, você é um sacerdócio santo para uma finalidade. Você é um sacerdócio santo com um fim, com uma finalidade. Qual? Oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, por meio dele, depois que ele ressuscitou, morreu por nós, ressuscitou, entrou no Santo dos Santos, por meio dele, ele nos tornou sacerdotes santos, para oferecermos sacrifícios. Então todo dia, quando você levanta o teu altar, você oferece a Deus o quê? Sacrifício. Por meio de qual sacerdote? Jesus. Quem te fez sacerdote? É um curso que te faz sacerdote? É um título? Não, é algo que Jesus realizou por nós. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Você pode estar na tua casa cuidando dos teus filhos e adorando, e você está oferecendo um sacrifício espiritual por meio da adoração. Então você está ocupando a sua função de sacerdote. Pastor, mas eu estou ocupado trabalhando. Tuas mãos estão ocupadas, teus pés estão ocupados, mas teu espírito está desocupado. Usa ele. Você está dirigindo, tuas mãos estão dirigindo, mas o teu espírito não está. Você está comendo, o teu corpo está comendo, mas o teu espírito não está comendo aquele alimento. Então usa o teu espírito, começa a orar em espírito. Você pode estar dirigindo e orando em espírito, você pode trabalhar orando em espírito. Ninguém precisa ouvir, só o espírito, porque os sacrifícios são espirituais. Vem a hora e já chegou em que ele procura verdadeiros adoradores que adorarão em espírito. Então você tem que utilizar o teu espírito, você tem que adorar em espírito, você tem que orar em espírito. Não perca tempo, você está dirigindo e está orando em espírito. Você está trabalhando e está orando em espírito. Você pode até mesmo deitar para dormir e ficar em espírito. Quem entendeu? E quando você faz isso, você está levantando o quê? Altares para Deus. E você está sendo um sacerdote de Deus. E a Bíblia diz, lá em Apocalipse, voltando, um reino de sacerdotes. Deus só pode ter súditos nesse reino quando esses súditos são sacerdotes. Quantos são súditos do reino de Jesus? Então você precisa ser um sacerdote. Ele nos constitui um reino de sacerdotes para o Deus Pai, para que a Ele seja a glória e o domínio para todo sempre. Quanto mais você levanta altares, mais aumenta, escute, a esfera de domínio e da autoridade de Deus na terra. Porque quando você levanta altares, você estabelece territórios que estão sendo conquistados para o reino de Deus. A Bíblia fala que nós somos embaixadores do reino de Deus. O que um reino faz? Deixa esse texto. O que um reino faz? Ele vai avançando e vai conquistando novos, e aqueles territórios que ele conquista se tornam parte agora daquele reino. O seu passado não importa, quem governava antes não importa, as suas práticas não importam, a cultura que eles tinham antes, agora é tudo do reino. Do mesmo modo, nós aqui na terra somos embaixadores do reino, e aonde levantamos altares e marchamos, avançamos, as portas do inferno não prevalecerão, as portas da prostituição vão caindo, as portas da idolatria vão caindo, as portas da religiosidade vão caindo, as portas da ideologia de gênero vão caindo, as portas da sensualidade vão caindo, porque esta autoridade que Deus deu à igreja. Mas você só tem essa autoridade quando você constrói um altar. Veja Atos capítulo 19. Se eu não estiver enganado, a partir do versículo de número 10, coloca aí por favor.
Pode passar. Isso. Errei por um versículo. Deus pelas mãos de Paulo fazia Paulo tinha autoridade de Deus, por quê? Porque ele tinha o quê? Ele pegou essa palavra que você está ouvindo e falou: eu sou um embaixador. Aonde eu entrar, as trevas têm que sair e a luz tem que entrar. Não, mas é uma cultura. Não, agora é a cultura do céu. Mas aqui é cultural. Não, aqui é a cultura do céu que reina. E ele fazia grandes maravilhas extraordinárias. E aonde ele ia, avançava-se junto com ele o reino. Você é um representante do reino de Deus. Aonde você pisa, o reino de Deus entra. Mas na empresa tem trevas. Por isso que você tem que entrar, porque lá você tem luz. Amém? Deus vai fazer obras extraordinárias pelas tuas mãos. Se você construir o altar. Diga para o teu irmão: você será a altura do altar que você está construindo. Diga: se o seu altar é pequeno, você vai ter pequena autoridade. Se o seu altar é grande, você vai ter autoridade grande. Fala: a salvação é igual para todo mundo, mas o nível da autoridade é individual, porque cada um constrói dentro da sua consciência espiritual, através da responsabilidade de todos os dias oferecer sacrifícios espirituais a Deus, construindo altares. Então Paulo, aonde ele chegava, os demônios precisavam. Por quê? Porque ele tinha mais autoridade. Tinha mais autoridade porque tinha mais. Você será a altura do teu altar. Pergunte para você mesmo, não responda para ninguém. Qual é a altura do teu altar e qual é a estatura da tua autoridade espiritual hoje? Se a resposta for negativa, ainda há oportunidade para você crescer. Há uma chance. Olha o que diz, verso 12. Ao ponto de levar enfermos, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. Por que a enfermidade fugia? Porque ele tinha autoridade no nome de... Quem fez Paulo um sacerdote? Jesus, o mesmo que fez você. O Deus de Paulo é o seu Deus. E aqui diz, das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Por quê? Aonde? Escute, por que ele se retirava? Porque até então ali nunca havia chegado alguém com autoridade. Agora que chegou, não cabe dois no mesmo território. O inferno tem que ir embora onde o céu está. Aonde chega alguém que tem altar, estabelece o reino de Deus, o inferno tem que ir embora. Por isso que quando você avança, a sua vida vai sendo transformada, porque vai saindo do inferno e vai dando lugar a uma nova vida, um novo território conquistado pelo reino de Deus. Aonde você estabelece um trono, ele senta para reinar. Aonde você coloca um trono, Jesus reina. Se você colocar um trono na tua empresa, ele vai vir. Se você colocar um trono no teu casamento, ele vai vir. Se você colocar um trono na tua casa, ele vem. O problema na tua vida é que falta você estabelecer um trono para ele sentar. E quando ele chega, ele fala: Satanás, não tem como nós dois ficar no mesmo espaço. Sai daqui, porque esse lugar agora é conquistado para o meu reino. Aleluia. Olha o que diz verso 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Sumo quer dizer, ele tinha uma ocupação sacerdotal muito alta. Vamos ver se ele tinha autoridade. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Este é o problema de alguém que só tem título. Este é o problema de alguém que se esconde por detrás da sua capa de religiosidade. Eu sou evangélico, não vai acontecer nada comigo. Eu sou crente. Você tem altar? Ele admirava Paulo, tanto que ele disse: eu te expulso em nome de Jesus, a quem Paulo
Você coloca o YouTube e vê grandes pregadores. Nada contra você admirar, reverenciar, respeitar. É de Deus ter pessoas de referência. Mas o problema é você se enganar, achando que porque você os admira, que você tem o mesmo nível de unção que eles têm. Vai construir um altar como eles construíram. Vai renunciar à tua vida. Ele admirava Paulo, mas quando ele foi expulsar os demônios não respeitaram, porque no mundo espiritual ele não tinha autoridade. Você assiste uma pregação e amanhã já quer imitar o pregador, lê um livro e quer fazer igual. Há uma vida construída. Não entre em batalhas que você ainda não construiu um altar no nível da batalha. E o que acontece? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos. De tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era... Veja só, mesmo eles tendo sido envergonhados, Jesus foi. Sabe por quê? Quando se expõe aqueles que de fato não têm autoridade, as pessoas temem e falam: não, eu não posso brincar com as coisas de Deus, eu tenho que realmente buscar um altar. E o nome de Jesus é engrandecido. Nesse ano de 2022, só vai conseguir passar pelas provações que tem quem tem um altar. Você não pode ficar longe do altar um único dia. Deus falou comigo, escute, Deus falou comigo, 2022 é igual o sonho de Faraó. Lembra do sonho de Faraó? 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E o que José disse? Vamos estocar no tempo desses 7 anos de fartura, para que quando venha o tempo de escassez, possamos nos alimentar daquilo que nós estocamos. Sabe o que Deus disse? Escute o que eu vou dizer agora. Deixei o melhor para o último dia. Que muitos serão afetados no ano de 2022, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em várias áreas da sua vida. Mas aqueles que estiverem construindo um altar, viverão do depósito dessa colheita. A palavra de Deus diz no livro de Jó, capítulo 31, no versículo 1 e 2, só um flash de algo que eu quero te ensinar, não dá tempo de eu falar tudo, já estamos encerrando. Ele fala assim, coloca o 1 só, depois o 2, que é muita informação. Fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar para uma virgem. O que ele está falando aqui? Eu fiz uma aliança, uma renúncia, de um pacto de santidade. Olha o que ele está falando, quando qualquer mulher passar, eu não vou olhar, porque eu fiz uma aliança com os meus olhos, em guardar em santidade. Quer dizer, ele faz uma renúncia. Toda renúncia que você faz, constrói um altar. Quando você faz a diferença na terra, você constrói um altar. Uma vida de santidade é a construção de um altar, porque altar é um memorial. Agora olha o que fala o verso 2. Do contrário, qual seria a minha porção do Deus lá de cima? E que herança receberia do Todo-Poderoso? O que ele está dizendo? Que a renúncia dele e a entrega dele produz na eternidade uma porção e uma. Então toda vez que você está disposto a construir um altar, você está enriquecendo uma porção em Deus e uma herança. Todas as vezes que você opta por servir a Deus, por buscar a Deus, não é uma troca, é uma recompensa. Diga, não é uma troca. Deus é recompensador. É bíblico, diga, é bíblico. Ele é galardoador, que significa no original presenteador daqueles que o buscam. Diga-se, uma vez, fala para o teu irmão, que você busca a Deus de todo o teu coração, você o acha, e Ele ainda te recompensa. Ele está falando aqui, Jó está falando, caso contrário, qual porção eu teria e qual herança? Quer dizer, toda renúncia gera uma porção e uma
herança. A Bíblia diz: aquele que deixar nessa vida pai, mãe, irmã, irmão, filho, filha, terras, que não receba 100 vezes mais. Olha só, fala para o teu irmão: Deus tem uma herança para todos aqueles que renunciam em troca de um altar. Deus tem uma herança para você. Você está disposto? Você está disposto? É esse mesmo? Deixa eu ver, passa. Que já não receba no presente 100 vezes mais. Com perseguição no mundo, por vir, receberá a vida eterna. Há heranças espirituais liberadas para você. A Bíblia fala: aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os homens. Por quê? Porque tudo que você está construindo é uma herança que você vai colher na eternidade. Se você pega uma pessoa que é filho de um milionário e ela ganha um valor que o pai deixou de herança, ou ela gasta todo aquele valor, ou ela enriquece aquela herança e aumenta o valor daquela herança. Deus está deixando uma herança espiritual para você. O que você vai fazer com essa herança? Cada renúncia, cada entrega, cada altar que você constrói, cada pedra que você coloca no altar, cada lenha, cada animal que você oferece, cada oferta, no sentido metafórico, é lógico, cada adoração, você está construindo o quê? Uma herança espiritual. Diga comigo: enriquecendo uma herança espiritual. A Bíblia fala que Deus nos constituiu como reis e sacerdotes, e nós reinaremos, está escrito, sobre a terra. Não é um evangelho triunfalista, é o evangelho do Senhor. Ele promete o quê? Que nós iremos juntamente com Cristo reinar. Quantos querem reinar com Cristo? Jesus, ele não quer só te salvar, ele quer que você reine com ele. Não é pelo teu mérito nem pelo meu, mas é pela graça. Amém? Mas aquele que tem uma mentalidade verdadeiramente da graça, o que acontece? Ele entrega todo dia um altar. Quantos estão dispostos a levantar um altar diário? Colocar a sua oferta, a sua adoração a Deus, o seu tempo. Uma das maiores ofertas que você pode pôr no altar para Deus, sabe o que é? O seu tempo. Tempo é valioso quando você gasta tempo. E você gasta tempo com quem você tem prioridade. Pastor, mas eu tenho um momento do meu dia que eu separo para Deus. Você pode e deve separar momentos do seu dia para Deus, mas nada substitui aquilo que você faz primeiro. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus em 2022 tem que ser prioridade. A Bíblia fala que quando as primícias são santas, todo o restante é santo. Diga: quando as primícias são santas, todo o restante é santo. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Deus me deu agora um esboço dentro da minha cabeça. Obrigado, Espírito Santo. Gênesis 1, 5. Olha o que diz: chamou Deus a luz de dia e as trevas chamou. Então houve tarde e manhã, e este foi o primeiro. Como é que Deus conta o dia? Está escrito, é só você ler, a resposta está ali, ó. Tarde e manhã. Interessante que nós fizemos, escute, quantos dias de consagração? Talvez você não percebeu. E a consagração está terminando que dia? No Shabat, no 7º dia. Você pode aplaudir o Senhor. Por quê? Porque o Shabat, que é o descanso, não começa amanhã. Começou quando o sol se pôs hoje. O dia de sábado no calendário de Deus começou agora, nessa entardecer. Então é profético. Talvez você está olhando para mim achando que é uma loucura. Loucura é as coisas dos homens. O homem usa o calendário gregoriano. Nós usamos o calendário do céu. Todas as festas judaicas começam no entardecer.
Você acabou de ler a Bíblia, o que está falando? Foi tarde, foi noite e foi o primeiro dia. Então como é que Deus contou o primeiro dia? Tarde e noite. Quando é que Deus vinha falar com o homem? Na viração do dia. E a viração do dia era quando? No entardecer. Pega essa. Por quê? Porque aqueles que são gentios, aqueles que não servem a Deus, os pagãos, eles têm medo da noite. Por isso eles querem que o dia deles comece pela manhã, quando o sol nasce. Mas nós que não tememos as trevas, porque o sol da justiça, ele nunca se põe, ele sempre está conosco. Não tememos a noite, porque ele é a nossa justiça, ele é a nossa luz, ele é aquele que aponta o nosso caminho. Deixa esse texto aí, mas a palavra de Deus diz que a coluna de fogo acompanhava na frente deles, para que eles pudessem caminhar ainda quando fosse de noite, para que chegassem à terra prometida. Então no entardecer, o que acontecia? Deus entrava no jardim, e Deus, com sua glória, com seu brilho, quando ele entrava, os animais já sabiam, Deus está chegando. Porque o sol se pôs, mas o brilho, o sol governa sobre o dia, a lua sobre a noite, mas tem um que governa sobre os dois, e ele está chegando no jardim agora. E então o homem tinha um encontro com Deus e recebia todas, pela intimidade com Deus, na viração do dia, todas as direções que era necessário. Então o dia dele começava na presença. Agora eu te pergunto, é só uma questão de inteligência. A Bíblia fala que Deus é o sol da justiça. A Bíblia fala que nós vamos florescer e vamos começar a brilhar até ser como o sol do meio-dia, a justiça do Senhor. E nós vamos brilhar até que sejamos o quê? Coloca aí, dia perfeito. Procura esse versículo e volta ali, porque eu vi que uns gaguejou, está faltando na escola dominical, ou está com vergonha de falar, ou não sabe, ou está com medo. Eu gosto de gente assim, pá! Eu não gosto de gente. Abre a tua boca e fala, que essa máscara já está engavetando você, então você já abre a boca, dá um glória e fala. Vai brilhando até ser dia perfeito. Deus quer que você seja um dia. Mas a vereda do justo é como a luz, que vai brilhando mais e mais até ser dia. Se Deus, ele é sol, ele é brilho, ele é glória, e ele está falando que aquele que anda no caminho do Senhor na justiça, ele vai brilhando cada vez mais até dia ser dia perfeito. Eu te pergunto, a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A palavra imagem no original é tselem, que significa uma sombra que se projeta. Para que você precise realizar uma sombra, você precisa do quê? Luz. Então Deus é luz, e nele não há variação. E quando o homem estava diante de Deus, ele recebia a luz, ele recebia a imagem de Deus, e ele se tornava a projeção de Deus na terra. Eu não sei se você está entendendo o nível de revelação. Então quando Deus entrava no Éden, aumentava-se o brilho numa dimensão muito maior do que aquilo que era o sol. O sol governava o dia, a lua a noite, mas ele governa tudo. E quando o homem tinha comunhão com Deus, o que você acha que acontecia com o homem? O que o corpo do homem ficava? De que jeito? O que você acha? Se você coloca combustível numa lâmpada, o que acontece com ela? E Deus é poder. Então ele tinha comunhão com Deus. O que acontecia com o corpo do homem? Essa aqui é uma base bíblica. Moisés ia para o monte, com o corpo tudo coberto, só o rosto sem cobrir. E na hora que ele olhava para Deus e voltava, o que acontecia com o rosto de Moisés? Agora o que acontecia com um homem nu sem roupa diante de Deus? Então ele não via a nudez dele, sabe por quê? O corpo dele sempre tinha um reflexo da glória. Mas quando ele perdeu a presença e deixou o altar, ele teve que fazer folhas para se vestir, porque perdeu o brilho, agora viu a sua nudez. Quando você perde o brilho, o diabo fica mostrando a tua nudez. Olha o teu pecado, olha como é que você é falho, olha como é que você é imperfeito. Você acha que Deus vai te usar? Ei, quanto mais intimidade, quanto mais presença, quanto mais glória, mais vai cobrir toda a tua nudez, mais vai cobrir a minha vergonha, a tua vergonha. Entra na intimidade. Diga para o teu irmão, a tua vida é uma lâmpada, não deixa ela apagar. Mais óleo, mais unção, mais intimidade. O que fala Gênesis 1:5? Que no entardecer
até o amanhecer. Conta-se o primeiro dia. E Deus estava com o homem no entardecer. Agora o que fala Levítico capítulo 24. Olha a lei que Deus deixou para os sacerdotes da época. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa. O que significa essa lâmpada acesa? Acabei de explicar. O que referência ele está fazendo? Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais Deus, ele é luz. Quanto mais eu tenho comunhão com a luz, mais luz eu. Para eles entenderem, dá um pause, coloca aquele texto que Deus coloca luz nas minhas trevas. Coloca aí. Quando você está fora da intimidade, você está em trevas. Aí você começa a ter intimidade com ele. O que acontece? A luz começa a vir e dissipa as trevas. Ele acende a minha lâmpada, ele faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas. Olha o que está falando. É bíblico tudo que eu estou falando. Porque fazes resplandecer. O que é resplandecer? Você não tem brilho próprio, mas quando você tem comunhão comigo, você resplandece o meu brilho. Você não tem luz própria, mas quando você caminha comigo, você resplandece a minha luz. Enquanto Jesus estava no mundo, ele falou: sou a luz do mundo. Agora ele está indo, ele subindo e fala: agora vocês serão a luz no mundo. Não que vocês têm luz própria, mas a minha luz está em vocês. Enquanto vocês tiverem um altar de comunhão comigo, vocês vão resplandecer a minha luz. Então, associe isso com Levítico 24, verso 1 em diante. E ele fala: a lâmpada precisa estar acesa com... Fala para o teu irmão: não deixa a lâmpada apagar em 2022. Amanhã é sábado, não deixa apagar. Fala: domingo, não deixa apagar. Fala: segunda, não deixa apagar. Fala para ele: não é só uma vez por semana. Fala para ele: não é só o dia que tem culto. Fala para ele: é todo dia. Então no verso 2, olha o que diz. No verso 3, diz assim: na tenda do encontro, fora do véu que estava diante da arca do testemunho, Arão conservava em ordem, desde a tarde. Que coincidência? É coincidência? De tarde até amanhã. Assim como Deus chegava, assim como iniciou o dia. O que ele quer dizer? De tarde até amanhã. Comece o seu dia colocando combustível na lâmpada. Termine o seu dia colocando combustível. Qual é o combustível que você coloca na lâmpada? Oração, proclamação da palavra, adoração. Diga comigo: proclamação, adoração, intercessão. Fala: Pai, proclamação, adoração, intercessão. Fala: quando eu proclamo a palavra, quando eu adoro, quando eu intercedo, eu coloco óleo na minha lâmpada. Quando você está em comunhão com aquele que é o sol da justiça, aquele que tem luz e nele não há variação, você começa a ter luz. A tua lâmpada fica continuamente acesa e conservará em ordem desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo de geração. Mas interessante que em 1 Samuel capítulo 3 fala que naqueles dias do sacerdote Eli, a lâmpada do Senhor, verso 2, coloca, estava quase se apagando. Por quê? Porque o sacerdote da época, os seus olhos já estavam escuros. Ele não podia ver. Ele só vivia o quê? Deitado. E quando não estava deitado, estava na cadeira de balanço. Mas havia um jovem, verso 3, chamado Samuel, que estava deitado, mas no templo, estava levantando um altar, estava adorando ao Senhor. E antes que a lâmpada do Senhor apagasse, verso de número 4, o Senhor chamou Samuel. Sabe o que Deus falou? Tira aqueles que não mantêm a lâmpada acesa. No versículo 1 diz que naqueles dias a visão não era muito rara. As visões não eram frequentes e a palavra era muito
Porque quando você não tem a lâmpada acesa, você não tem conhecimento da palavra e não tem visão, direção. As pessoas procuram você, qual é a direção? Eu não tenho a lâmpada acesa, eu não tenho comunhão com Deus. Aí você tem que ficar procurando sempre alguém que tem. Aí você acha que você tem que frequentar a igreja e sempre procurar só o pastor, porque ele sempre tem uma palavra de Deus. Não é mais um sacerdócio levítico que um só faz, todo mundo faz. Todo mundo busca. Todo que busca encontra. Então, você não pode ser relapso no seu sacerdócio. Quando Eli estava se tornando relapso, não só ele, como os filhos, como toda a nação estava sem palavra e sem visão. Sem palavra é estar sem conhecimento de Deus. Sem visão é estar sem direção. Você já imaginou uma cidade, uma nação sem direção e sem palavra? Por conta de um sacerdote que não queria o quê? Manter a lâmpada acesa. Mas havia alguém que estava sempre no altar. Deus falou: levanta ele e tira ele, porque ninguém é insubstituível. E quando Deus levanta Samuel, a lâmpada acende de novo em Israel. Por quê? Porque agora tem alguém mantendo a lâmpada acesa. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor bem forte? Aleluia. Fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Quantos querem manter suas lâmpadas acesas? Através da comunhão com Deus. Nós vamos orar. Você que tem construído um altar, independente do que acontecer em 2022, o despojo que você tem, a herança que você tem em Deus, é suficiente para sustentar você nos dias de crise. É suficiente para sustentar você nos dias de guerra. Se você ainda não começou a construir um altar, comece para ontem. Porque na hora que chegar o dia da adversidade, você tem depósito. Você tem guardado. Como Deus deu a visão para José: estoca. É tempo de estocar no mundo espiritual. É tempo de gastar tempo com o Senhor. É tempo de enriquecer a herança espiritual. Diga: quando eu busco, quando eu levanto altares, não estou sentindo vontade. Não estou sentindo a vontade. Faltou a vontade de novo. Eu acho que já cansaram. É o 7º dia. Tem ainda mais de 358 dias e já ficaram cansados. No 7º dia. Diga: quando eu levanto um altar, quando eu adoro, eu estou enriquecendo a herança espiritual. E no dia da adversidade, a minha força não vai ser pequena, porque eu tenho um depósito em Deus. Amém? Quem crê, aplauda ao Senhor. Você não pode ficar cansado. Você não pode ter preguiça de falar, porque senão você não vai ter força para lutar. Você tem que falar com autoridade. Alguém aqui já sentiu a presença de Satanás alguma vez rodeando a tua vida? Levanta a mão. Alguém já sentiu ele sussurrando em você? Alguém já sentiu ele te sufocando? Ele vem com a mãozinha leve, ele vem falando baixinho. Então levanta a sua voz. Autoridade. Quem tem autoridade não baixa a cabeça e não fala baixo. Você tem que ser agressivo no reino de Deus. Você não pode ser devagar, você tem que ser agressivo. Amém? Senhor, nós oramos, ungimos o teu povo, declaramos, ó Pai, que esses altares estão sendo levantados, estabelecidos, que 2022 já começou e nós estamos prontos a toda e qualquer circunstância, porque estamos vivendo a partir do altar, estamos governando a partir do altar que vamos construir. Eu declaro a bênção do Senhor e a unção do Senhor sobre cada um, que o Senhor possa instigar o desejo em cada um de ser um sacerdote e não abandonar o altar por nada, que eles permaneçam no altar constantemente para a tua honra e a tua glória. Levanta sacerdotes aqui em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.